Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como já é de conhecimento, o nosso pastor está internado devido a um procedimento cirúrgico que ele fez no último domingo. Sendo assim, após uma conversa de alguns membros da igreja com o pastor Billy, que é sobrinho do pastor Luiz Carlos, alguns irmãos estarão aqui de segunda a sexta no devocional, nos trazendo uma reflexão na palavra do Senhor. Que possamos estar todos juntos em oração pela recuperação do nosso irmão, crendo que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Que o mais rápido possível o nosso pastor possa estar aqui de volta nos devocionais da Igreja Metodista aqui em Barbacena. Um bom dia a todos. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você durante todo esse dia. Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã e falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Estamos aqui fazendo essa devocional e eu gostaria que você nessa hora fechasse os olhos juntamente comigo para a gente começar a nossa devocional com uma oração. Vamos orar? Pai bondoso, graças nós te damos, Pai, porque o Senhor nos concede, Senhor, mais uma manhã de vida na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, Pai, que tem nos livrado, Senhor, de toda forma de mal. O Senhor é um Deus que cuida de nós, Pai, como a menina dos Teus olhos. Oramos pela vida do nosso pastor também, Deus, para que o Senhor cuide da sua saúde, da sua recuperação, Senhor, em nome de Jesus. Como igreja, colocamos como intercessores sobre a vida dele, Pai, para que em nome de Jesus, logo, Pai, ele possa sair desse leito de hospital, Senhor, e esteja bem, com a sua saúde restaurada em nome de Jesus. E sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor, põe a Tua mão poderosa, fala aos nossos corações, que possamos entender a Tua doce, perfeita bondade, agradável vontade do Senhor, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido você a louvar o Senhor nesta hora, declarando que quando a tempestade vem, nós precisamos correr para o colo do nosso Pai. Amém? Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transtorna. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transtorna. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. É ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos Teus pés, Senhor, e te apresento o meu clamor. Quando a tempestade vem, mas quando Tua presença vem, tudo se transforma. Quando Tua presença vem, quando Tua presença vem, tudo se transforma. Olha que bênção! E eu me rendo ao doce vento do Espírito. E eu me rendo ao doce vento do Espírito. E é assim que meu coração recebe paz. Minha mente, minhas emoções descansam em segurança no colo do Pai. Amém. Que assim seja a nossa vida, correr para a presença do Senhor. Convido você nesta manhã a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21. Nós estamos seguindo o devocional diário do Cenáculo.
né? E ele nos propõe essa mensagem dessa manhã, essa leitura bíblica, e nós vamos seguir nesta manhã. Então é Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Não vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Olha que maravilha essa palavra, né? O próprio Senhor nos dizendo. O que a gente entende aqui? Primeiro que a obediência, ela leva à bênção. E a desobediência leva ao sofrimento. Aqui a gente vê o Senhor nos mostrando dois construtores, né? E o outro construiu a casa, né, sobre areia, né? Ali a gente vê um material barato, um material de fácil acesso. E o outro construiu a casa sobre a rocha, talvez um material caro, de difícil acesso, né? E o que a gente vê aqui? Que esse segundo, né, exigiu dele mais tempo, exigiu mais determinação, exigiu mais investimento, né? Mas e quando as chuvas fortes vieram? Quando os rios, as águas, os ventos fortes vieram? Adivinha quem desfrutou da bênção? E quem, né, que experimentou o sofrimento? A palavra é clara, né? A gente entende sobre isso. E de acordo com Jesus, né, o prudente construtor, quem é? É aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então não é somente a gente ouvir palavra, ouvir pregação, né? A gente tem que ouvir e praticar. E quando a gente faz isso, o Senhor nos chama, né, de homens prudentes. E a diferença, né, entre esses dois não foi o conhecimento ou a ignorância deles, mas exatamente a diferença está entre a obediência e a desobediência. O tempo todo na palavra do Senhor, o Senhor nos ensina sobre a obediência, né? E a segurança vem, né, na medida que a gente coloca os preceitos de Deus em prática. Olha a importância disso, a gente praticar aquilo que diz, que a gente escuta e a palavra do Senhor nos ensina, né? Nós somos apenas tão fortes quanto a nossa obediência. Nós precisamos sempre ter isso na nossa vida, né? Que o Senhor nos chama a ser obedientes. E Jesus falou em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como que a gente guarda a palavra do Senhor? Né? Aprendendo e colocando em prática, né? No texto que a gente leu aqui, né, a gente vê que somente aqueles que fazem a vontade do Pai, somente esses podem entrar no reino de Deus. Será que não somos esses que temos feito realmente a vontade do Pai? Ou a gente tem feito a nossa vontade achando que a gente está agradando a Deus, achando que Deus aceita, né, de qualquer forma, de qualquer jeito? A palavra fala que somente aqueles que praticam e fazem a vontade do Pai herdarão o reino dos céus. E realizar a vontade do Pai, né, significa praticar a palavra do Senhor, significa cumprir os mandamentos do Senhor, a gente precisa conhecer quais são verdadeiramente os mandamentos que Deus nos deixa, se gastar e trabalhar, né, no serviço do Senhor de acordo com os requisitos dele, né, satisfazer o Senhor em todas as coisas, não buscar nossos próprios interesses, não tentar negociar com Deus. Aí está a diferença, né? A gente não tentar buscar aquilo que é a nossa vontade. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que Deus entendesse a minha vontade. A gente tem que saber qual a vontade do Senhor. Quando Deus ele pediu para Abraão, seu filho, ali como sacrifício, a gente conhece bem essa história, né? Abraão, ele simplesmente obedeceu a palavra do Senhor, né? Ele não discutiu, ele não tentou negociar com Deus ali, ele simplesmente
obedeceu. Abraão tinha absoluta obediência a Deus. A gente também conhece, né, a história de Jó. Olha para você ver, Jó, ele era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. No entanto, né, quando foi tirado dele ali toda a sua riqueza, foi tirado os seus filhos, né, mesmo não entendendo às vezes a vontade de Deus, ele preferiu amaldiçoar o dia do seu nascimento do que culpar a Deus pelo que estava acontecendo. E é entender que a vontade de Deus é soberana. Então a gente entende que todas as coisas deste mundo, né, são como areia, que mudam, que desaparecem. Se você já foi para a praia, você vê, né, que se você ficar um tempinho ali, você fizer um castelinho de areia, você vai ver que o vento às vezes vai levar e vai desfazer aquele castelinho. Ou às vezes até a água do mar, né, quando bate ali, na hora que a água já vai embora, o seu castelinho já vai embora. E a areia é assim, ela muda com o tempo, ela desaparece. E as coisas do mundo são dessa forma. E colocar a nossa fé nessas coisas é loucura, né? Riqueza, trabalho, amizades, saúde, tudo isso são coisas boas, não são? Só que não podem ser um alicerce sólido para a nossa vida, porque realmente não são, né? E se a gente constrói a nossa casa sobre essas coisas, né, de um dia para o outro elas podem desaparecer. E o que vai acontecer com a nossa vida? Vai desmoronar. Isso é o que a palavra do Senhor nos fala, né? Então não basta a gente ouvir a palavra de Deus, a gente tem que pôr em prática. E é quando o Senhor fala dessa rocha, a nossa rocha é Jesus. É a única segurança que nós temos. E quem ouve e não pratica, mostra, né, que não crê de verdade, que o seu alicerce ainda está na areia, né, embora saiba que a rocha é melhor. Às vezes a gente sabe, né, eu sei que meu alicerce precisa ser rocha, mas ainda está preso na areia. Então, irmãos, que nessa manhã a gente possa entender, né, que a nossa fé seja alicerçada em Jesus, né, que nós possamos construir a nossa vida mesmo inteira sobre os ensinamentos da palavra do Senhor e não no nosso achismo, né? Vamos parar de falar assim, sou eu que pago as minhas contas, sou eu que tomo as minhas decisões. Isso, né, isso não está na Bíblia. A gente tem que tomar nossas decisões pautadas no ensinamento da palavra, viver de acordo com a vontade do Senhor, né? E quando a tempestade vem, ela vem sobre as duas casas, né? Ela vem sobre aquela que ele construiu a casa sobre a areia e sobre a rocha. Mas o que distingue uma pessoa prudente de uma pessoa insensata não são as circunstâncias da vida, não são as tempestades que vêm, mas como elas reagem a essas circunstâncias, né? E em que elas estão fincadas, em que elas estão alicerçadas. E se a gente fundamentar a nossa vida em cima do dinheiro, né, em cima do sucesso, em cima dos prazeres, em cima até das nossas amizades, quando as tempestades naturais da vida vêm, nós vamos desabar, né? O casamento, às vezes, vai entrar em crise, né? A família vai desagregar. Mas a gente construir a nossa casa, né, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, a nossa família, né, sobre a pessoa de Jesus, sobre os valores da palavra de Deus, quando a gente escuta a palavra e quando a gente coloca essa palavra em prática, então, quando a crise chegar, quando a tempestade vier, a sua casa vai ficar firme e não vai desabar. Amém? Essa é a palavra do Senhor nesta manhã para as nossas vidas, que nós possamos, né, nos firmar mesmo nessa rocha que é Jesus e entender que tudo que a gente aprende, a gente tem que colocar em prática. Tudo que a gente escuta, a gente tem que filtrar, colocar no nosso coração e entender que a perfeita vontade do Senhor é a que nós temos que seguir e a vontade dele é soberana. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, né? Toda a sua manhã, todo o seu dia, que você seja abençoado, né? Que você possa ruminar essa palavra, ter ela no seu coração e praticar tudo que você tem ouvido da palavra do Senhor. Amém? Tenha um bom dia, que o Senhor te abençoe.